Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Só até aí. Vou pedir que a igreja leia esse texto somente até o nós. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Amém? Senhor, muito obrigado a Deus pela vida do profeta Isaías, que foi profeta no templo, na alta sociedade, mas isso não fez com que ele se afastasse do compromisso que tinha com o Senhor. Profetizou aos reis, às lideranças, aos generais dos seus dias, e profetizou em nome do Senhor. Agora, ó Deus, pedimos que o Espírito do Senhor venha operar nos nossos corações também, que sejamos edificados nesta manhã, na operosidade do Espírito do Senhor através do dom da palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Preste atenção nesse texto que nós lemos, diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu sei que você conhece o texto de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os querubins voavam ao redor do trono, e com asas serviam, e eles cantavam, exaltavam o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí ele diz, Isaías, e naquele momento o coração dele ficou apreensivo, e ele disse: ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. E ele está incomodado com a situação dele, comparada à manifestação, à revelação que ele está recebendo. E naquele instante, naquele momento, um anjo voa até o altar, toma uma brasa viva, traz e toca nos lábios dele, e diz a ele: eis que a tua iniquidade foi tirada. E quando isso acontece, ele diz: ouvi a voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós quem? Nós quem? Ele ouve uma voz, e essa voz está com uma representatividade no plural. Um pronome pessoal do caso reto, no plural, a primeira pessoa, nós. Para a primeira pessoa, nós. Nós quem? Se ele ouviu uma voz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu quero compartilhar as duas correntes de interpretação dessa manifestação. A primeira delas entende que essa voz é a mesma voz que se manifesta em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, a Trindade já está presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se manifesta desde o início da fundação do mundo, já de forma pluralizada. E aqui a pergunta ela é correspondente a Gênesis 1:26, dizendo: quem há de ir por nós? Quem irá pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? Quem eu vou conseguir enviar por nós? Essa pergunta está considerando que alguém poderia se apresentar para ir em lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você que estivesse fazendo a obra missionária, a igreja nos dias em que nós estamos vivendo, ela estaria respondendo essa pergunta lá do Velho Testamento. Nós damos continuidade a missões, a evangelização do mundo, porque nós estamos respondendo aquela pergunta, a semelhança de Isaías: eis-me aqui, Senhor, quem vai pelo Pai? Eu estou aqui para ir em nome do Senhor.
Quem irá pelo Filho? Senhor, eu estou aqui para ir em nome do Senhor. E quem irá pelo Espírito Santo? Senhor, eu estou aqui para ir em nome do Senhor. A primeira corrente é esta, de que nós continuamos a obra missionária, porque nós estamos aqui para dar continuidade, respondendo a pergunta que Deus fez a Isaías, e nós nos posicionamos à semelhança de Isaías, dizendo: eis-me aqui, eu irei pela Trindade, eu pregarei o Evangelho, eu testemunharei as nações, eu darei continuidade na pregação do Evangelho. Eis-me aqui, eu irei pela Trindade. E a segunda corrente? A segunda corrente diz que Deus, essa voz estaria se referindo à corte celestial, a todos os anjos do céu, toda a corte celestial. E agora, quem irá por nós? Dr. John Landers diz que todo o Velho Testamento é um antitipo do Novo Testamento. Toda a figuração do Velho Testamento indica o que vai acontecer no Novo Testamento. Abraão leva seu filho para ser sacrificado, assim como Deus leva Jesus para ser crucificado. E a crucificação do filho, o filho para ser sacrificado, o filho de Abraão, é substituído por um cordeiro. E Jesus é o cordeiro de Deus, a semelhança do que acontece em Abraão, que vai ser sacrificado no lugar do Filho eterno de Deus. Quando olhamos para o livro de Mateus, capítulo 28, a partir do 16 até o 20, há uma interrogação, mas há uma demonstração clara lá do que ocorre em Isaías. Então Jesus, se dirigindo aos apóstolos, disse: todo o poder me é dado no céu e na terra, e eu envio, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vão, vocês vão dar continuidade. Mas continuidade de quê? A segunda corrente diz: vocês vão fazer isso em nosso lugar. Quem enviarei, quem há de ir por nós? Toda a corte celestial estaria esperando que nós dessemos continuidade a tudo o que foi realizado por Jesus. O sacrifício na cruz do Calvário, a morte, a ressurreição, que a implantação da igreja, a continuidade, a evangelização, a reunião para adorar e a obra missionária para que pudesse chegar a todos os quadrantes da terra, depende de nós. Nós somos o Isaías do século 21. Nós nos levantamos e dizemos: eis-me aqui, eu estou pronto para ir em lugar do Senhor, ou se preferir, no lugar do Senhor. Eu estou à disposição. A igreja existe exatamente porque ela se predispôs a responder: e quem enviarei, e quem há de ir por nós? Jesus disse: vão, todos vocês irão por mim, vocês vão batizar as pessoas em meu nome. Mas que nome é este? Disse: em nome do Pai, lá de Gênesis 1:26, em nome do Filho, lá de Gênesis 1:26, e em nome do Espírito Santo, lá de Gênesis 1:26. A igreja hoje está se manifestando, dizendo: Deus está aqui, nós somos os representantes do reino de Deus, para fazer missões a todos os quadrantes da terra. Nós fomos chamados para fazer isto. Essa segunda corrente diz que nós estamos em lugar de toda a corte celestial. O escritor bíblico diz que nós fomos chamados para fazer a obra que foi negada aos anjos. Isso mesmo. Aos anjos não foi concedida a oportunidade de pregar o Evangelho, para que nós, em lugar deles, pregássemos o Evangelho. A eles não foi concedido levar a todas as nações, para que nós, em lugar deles, pudéssemos levar o Evangelho a todas as nações.
Fazer missões é se colocar no lugar de Deus para fazer a vontade de Deus. É curioso que a visão do apóstolo Paulo, a igreja que está em Tessalônica, ela também está presente para o reino das trevas. Quando ele se refere ao anticristo, por exemplo, no 2º capítulo, ele usa uma expressão no grego, antropos etenesias tou theos. O que? O homem que se coloca no lugar de Deus é o anticristo. Aquele que quer substituir Deus achando que ele é o próprio Deus. A substituição, o afastamento da manifestação de Deus. O homem que se coloca no lugar de Deus, antropos etenesias tou theos, aquele que se põe no lugar, aquele que ocupa o lugar do outro falsamente. Mas é interessante que Deus está nos chamando, dizendo que é para que nós ocupemos o lugar dele na pregação do Evangelho. E qual é a diferença, pastor? Se o anticristo é o homem que ocupa o lugar de Deus, e nós somos chamados, enquanto discípulos, para ficar no lugar de Deus na pregação do Evangelho, onde é que está a diferença? É simples. A resposta está em Mateus capítulo 28. Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus disse: você vai dar a continuidade à obra, mas você não irá sozinho. Será uma obra que nós faremos juntos, você vai dar continuidade. E por que nós precisamos da presença de Jesus para realizar essa obra? Os apóstolos responderiam com facilidade. Você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, ele faz 4 viagens missionárias, mas ele não paga passagem nenhuma delas, a Bíblia vai dizer isto. Quando Jonas está fugindo de Deus, a Bíblia diz, ele desceu para o porto, para Jope, e do Jope ele desceu para o porto, e do porto, no porto ele pagou o preço da passagem. Para que a Bíblia vai dizer que alguém pagou o preço da passagem? É porque ele estava fugindo de Deus. A Bíblia fala em 13 cartas das experiências de Paulo, em especial no livro dos Atos dos Apóstolos, que Paulo fez 4 viagens missionárias, viajou pelo coração do mundo, viajou à Itália, viajou à Ásia Menor, viajou ao Alto Egito, onde seria a futura Palestina, sem pagar, a Bíblia fazer referência que ele pagou a passagem uma vez sequer. Deus precisava levá-lo até determinado lugar, ele ia, foragido, às vezes levado preso, como foi o caso de Roma. Deus dava um jeito de levar o apóstolo Paulo para ele pregar, mas ele não ia sozinho. Se você ler Atos 27, diz que o navio está no meio do mar, e 3 vezes vai dizer que o navio ia ao léu. O navio era levado sem qualquer controle por aqueles que estavam dentro do navio. Eles não conseguiam controlar o navio. Não havia lua à noite, nem estrelas, nem sol durante o dia. Ou seja, eles não tinham instrumentos de navegação. E diz que Deus era com o apóstolo Paulo. E apareceu Deus certa noite e disse a ele, durante as 14 noites que eles estão perdidos no mar, apareceu Deus durante a noite e disse a ele: Paulo, eu te entreguei esse navio na sua mão. Ele era prisioneiro. O capitão Júlio era o comandante do navio. E Deus está dizendo: Paulo, eu entreguei esse navio na sua mão. Sabe o que Deus está dizendo? Em meu lugar, no meu lugar, você vai continuar essa viagem. Eu estou comandando esse navio, mas eu vou usar você para comandar este navio até chegar a lugar seguro. Chegarem seguros a algum lugar. É interessante, quando Deus chama pessoas para a obra missionária, todos nós somos colocados no lugar de Deus. Mas Ele diz: eu vou junto contigo. Você não irá sozinho. A obra não será realizada por você. Eu estarei junto com você. Eles foram presos.
e as portas da cadeia se moveram durante a noite e caíram no chão, foram abertas, diz a Bíblia, e eles foram postos em liberdade. Eles foram amarrados e Deus os libertou. E o Evangelho chegou a todos os quadrantes da terra, até o fim do mundo. Porque Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A quem enviarei? E quem é que vai no meu lugar? Ou quem irá por nós? Se você esposar a primeira corrente, você estará indo no lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você disser: eu gosto mais da segunda corrente, você estará indo representando toda a corte celestial. Eu gosto muito de Andrew Blackwood, que diz que quando Jesus voltou, os anjos se enfileiraram para receber Jesus, baseado no Apocalipse capítulo 5. Ele está voltando. Era para os anjos algo inédito. Como que Jesus, o Deus eterno, diz: olha, eu vou como pessoa do Filho, e eu vou morrer. E os anjos provavelmente olharam para Jesus, segundo o pensamento de Andrew Blackwood, olharam para Jesus e disseram: mas o Senhor é imortal, o Senhor não morre. E ele disse: mas eu vou morrer. E como que o Senhor vai morrer se o Senhor é eterno, o Senhor é imortal? Porque eu vou precisar do corpo de uma pessoa, eu vou nascer de uma mulher, de uma virgem, eu vou crescer como um humano, e esse corpo humano vai morrer na cruz do Calvário. E ele veio e morreu em nosso lugar. E quando ele está retornando aos céus, diz Andrew Blackwood, os anjos se enfileiram, baseado em Apocalipse capítulo 5, e eles se dobram diante de Jesus voltando, e eles começam a dizer: glória, honra, poder, majestade, domínio, sejam para sempre para o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Eles não conseguiam entender que o Deus eterno teria morrido e ressuscitado. E eles estão maravilhados, porque Jesus está voltando. Mas tem uma coisa que o texto não vai deixar transparecer claramente para você. E agora que o Cordeiro retornou aos céus, a pergunta de Isaías continua. A comissão de Jesus continua. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Dia 20 de julho de 1980, eu levantei a minha mão na primeira igreja batista em São João, de Meriti. Naquele dia, levantando a mão e entregando a vida a Jesus, aos 20 anos de idade, eu estava dizendo a Jesus: eis-me aqui. Eu quero ir no lugar do Senhor. Quando você entregou sua vida a Jesus, você disse a mesma coisa. Se você observar o texto de Isaías capítulo 6, Isaías se põe em pé no templo e ouvi uma voz que dizia, é uma voz só: quem enviarei e quem há de ir por nós, no plural. Isaías se levantou. Eu imagino ele se ajeitou, se arrumou, e ele então em pé disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, eu quero ir. O Senhor pode me enviar pelo Senhor. Missões é fazer a obra do Senhor no lugar do Senhor, sem que Ele te abandone.